Eu sempre peço para você declarar alguma coisa, mas eu estou sentindo de Deus que você declare para ela assim: Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o abençoador da sua vida. Não te desespera. Amém? Deus vai te abençoar. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, verso 18. Atos 26, 18. A palavra do Senhor diz: para lhe abrirem os olhos, e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a sorte entre os santificados pela fé em mim. Aleluia. Senta aí. Talvez esse texto isolado você não entenda, mas esse texto ele é dito pelo apóstolo Paulo. Paulo, inserido nesse texto, ele está falando com o rei Agripa. Ele está falando com o governador Festo. Ele está falando com alguns oficiais daquela época. E Paulo está preso. Fisicamente preso, espiritualmente livre. E como alguém livre, irmãos, parece que Paulo, eu imagino a cena, as pessoas olhando para Paulo dizendo: Paulo, não vai. Paulo, você vai morrer. Paulo, o que vai acontecer contigo? E eu imagino Paulo sorrindo, eu imagino Paulo se preparando e dizendo: eu esperei essa oportunidade. Eu esperei esse tempo para anunciar. E quando alguém pensa que ele vai usar o silêncio, porque muita gente dentro do tribunal pode usar o silêncio, porque o que falar pode lhe condenar, Paulo abre a boca. E ele abre a boca e ele começa a dizer para o rei: rei, o que eu vou te contar é extraordinário. O que eu vou te contar é maravilhoso. Deus me encontrou na estrada de Damasco. E naquele dia eu estava com a missão. Naquele dia eu estava perseguindo. Eu já tinha carta. Eu ia fazer algo. Quando de repente uma luz brilhou. E essa luz me derrubou. Eu fui para uma casa. E naquele momento o Senhor me deu uma missão. Ele me deu uma missão: abrir os olhos dos gentios, tirar das trevas para a luz, tirar do poder de Satanás para o poder de Deus. Isto tem um nome, Agripa, se chama Evangelho. É o Evangelho que te salvou, é o Evangelho que foi anunciado para você. É o Evangelho, as boas novas de Deus. Paulo está anunciando aqui com alegria. Ele está dizendo que o Evangelho transformou a vida dele, irmãos. Eu imagino a alegria dele dizendo: ele me restaurou a identidade. Porque só o Evangelho faz isso. Ele me trouxe libertação. Quantos livros tem aqui? Quantos livros? Diga eu sou. Aleluia. A nossa alegria é maior do que a do mundo, irmãos, porque Ele nos libertou. Paulo está falando da mudança aqui, e uma mudança não comum, uma mudança de destino eterno. Ele disse que a proposta de Deus é tirar o ser humano das trevas espirituais e transportá-lo para o reino da luz, através da fé em Jesus Cristo. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente entrega o caminho a Ele, essas coisas começam a trabalhar na nossa vida. Esse relato, por isso que eu digo, irmãos, é extraordinário. Isso é muito forte aqui. Ele está dizendo: eu estava no caminho, mas estava perdido. Eu ia para Damasco, mas não tinha destino.
quando me encontrei com Jesus Cristo. E esse ressurreto. Jesus está vivo. Esse louvor tem que ser cantado domingo de novo, irmão, na ceia. Porque Jesus está vivo. Amém. O meu Deus, o teu Deus é um Deus vivo. Esse homem diz, eu tive um encontro com ele na estrada de Damasco. Olha, é muito difícil alguém se encontrar com Jesus e não mudar. É muito difícil alguém se encontrar com Jesus e não ter uma vida transformada. É muito difícil você se encontrar com Jesus e algo não ser modificado na sua vida, você não compreender. Quer ver uma coisa? Quem aqui já foi para o encontro? Então você lembra como foi lá. É difícil, irmãos, marca a vida, nunca mais a gente esquece. Um encontro com Jesus é transformador. Um encontro com Jesus é libertador. Ele nos fala algo tremendo. Ele deu uma missão a este homem: abrir os olhos, converter das trevas para a luz, resgatar do poder de Satanás para o poder de Deus. Ou seja, levar perdão para quem precisa, levar a herança do Evangelho para aqueles que vão viver em santidade. Foi o que Paulo disse no texto. E aqui Paulo nos traz algumas coisas que eu quero tentar trazer luz para o nosso coração. Primeira coisa que me chama bastante atenção aqui é que ele deixa claro: Deus abre os olhos espirituais. Então deixa Deus abrir os teus olhos espirituais. Porque tem coisas que a gente sabe, e a gente às vezes já entregou a vida a Jesus, a gente está até caminhando na igreja, mas algumas coisas ainda estão encobertas, algumas escamas precisam cair, alguma coisa a gente não tem ainda entendimento, mas se a gente caminha com Deus, essas escamas caem. Dá uma olhada na tua volta, dá uma olhada onde você está inserido no trabalho. Você vai perceber que a gente está vivendo um tempo em que as pessoas, muitas delas já não conseguem enxergar. E quando enxergam, a única coisa que vê são dificuldades. As visões que têm são meio turvas, porque elas só conseguem ver o inimigo, elas só conseguem ver a aparente vitória do inimigo, elas só conseguem ver a derrota de si mesmo. Ela vê problemas, ela se vê num calabouço. Quantas pessoas olham e simplesmente o que consegue ver são suas dores? E quando a gente olha para a Bíblia, ela nos mostra algo diferente. Algo que a gente só vê se os olhos forem abertos. É preciso abrir os olhos espirituais, para que a gente veja uma realidade além da realidade que está posto. Para que a gente veja Deus com os recursos do céu, trabalhando em nosso favor. Eu imagino Paulo conversando. Você lembra lá do livro de Reis, capítulo 6, quando o moço de Eliseu abre pela manhã a tenda, e quando ele olha, ele vê um exército todo cercando, e ele diz: agora não tem mais jeito, a gente vai morrer, agora não tem como, esses caras são muito hábeis na espada, na lança, na flecha, é um exército muito forte, está tudo cercado. Quantas vezes a gente não acorda assim, irmãos, com a vista embaçada, mas não é das remelas não, é dos problemas, dos medos, das angústias que batem no peito. O capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 17, diz que este moço estava com os olhos tapados, e Eliseu olhou para ele e disse que Eliseu fez assim, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Quando os nossos olhos são abertos, a gente consegue ver a manifestação de Deus. Este homem, esse servo, só via apenas o exército do inimigo. Eu não sei como é que está sendo sua semana, eu não sei como está sendo esse ano para você, eu não sei quando você olha na tua vida profissional, quando você olha na tua vida familiar, quando você olha na tua vida pessoal, como você enxerga. Se você só enxerga o exército do inimigo, para onde você vê, você está ilhado. Para onde você olha, você vê problemas, dificuldades. Não encontra solução. Era assim que aquele moço estava vendo. Ele não conseguia ver os recursos de Deus. Ele não conseguia ver a mão de Deus estendida. Ele só conseguia ver problema. E por isso que o coração dele foi tomado por medo. Mas Eliseu tinha os olhos espirituais abertos. E Eliseu olha para ele. E eu quero parafrasear Eliseu dizendo para você: ei, calma. Deus está trabalhando em teu favor. Deus vai abrir teus olhos e você vai ver o recurso do céu. Deus vai abrir teus olhos e você vai ver a mão de Deus estendida. Quando Deus abrir os seus olhos, você vai ver Deus agindo em cada área da sua vida, amém? Deus não mudou, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje, amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que opera, Deus continua fazendo milagres. Deus continua salvando, Deus continua restaurando. Deus é todo-poderoso. E é lindo observar isso. Quando Deus começa a fazer, ninguém impede. E diz o texto que ele olhou para o rei e ele disse: Deus me chamou para abrir os olhos. Ou seja, olha além das circunstâncias, porque Deus tem um milagre preparado para você. Não deixa que a sua visão seja curta como a do moço, mas que você veja além. Quando a gente não consegue enxergar a mão de Deus, eu vou trazer aqui, não sei se 100%, a gente é tomado pelo medo. A insegurança, será que vai acontecer? Será que Deus vai agir? Será que eu escapo dessa? Será que essa situação tem saída? Não é? A gente ia começar a ser tomado, a gente começa a ver só cavalos, carruagens, cavaleiros do inimigo. Aquilo que é um problema parece que vira algo macro, porque a gente já não consegue ver solução, a gente só consegue ver o inimigo vencendo. Esse moço estava assim, mas Eliseu disse para ele: não, Deus, abre os olhos, para que ele veja algo diferente, para que ele perceba o teu domínio, para que ele não seja dominado pelo medo. E esta é a oração para hoje, que você não seja dominado pelo medo, mas que seus olhos espirituais comecem a contemplar a glória de Deus, o poder de Deus transformador em toda a tua história. Quando a gente olha para aqui, a gente percebe isso. Talvez você conheça alguém que está desesperado, porque olha para o quadro político e colocou toda a expectativa na política e acha que o mundo acabou, vai acabar. Que olha para a ciência e quando percebe o acúmulo de enfermidades, de coisas que estão aí também se angustia e diz assim: acabou. Quando olha para as famílias, e esses dias eu estava vendo uns dados do pastor Hernandes Dias Lopes que eu não sabia. Eu me assustei. Eu sabia que das profissões, porque pastoreio nos Estados Unidos é profissão. Das profissões no mundo, pastor é uma das mais agressivas na área do seu psique, que mais sofre junto com a questão de astronautas, está numa pesquisa. É quem recebe grandes bombardeios em todas as áreas. O que eu não sabia é que
é uma das profissões onde está tendo o maior número de divórcios. Divórcio na igreja virou coisa comum. Divórcio na vida das pessoas lá fora é algo como quem troca de roupa. E quando a gente olha para situações assim, para as famílias hoje, no desamor que estão vivendo, a gente começa a se desesperar e achar que não tem solução. Quantas pessoas olham para lá e só percebem nele a tragédia? Quantas pessoas olham para a sua vida interior e só conseguem enxergar as dores, os lamentos, fracassos, sonhos que foram interrompidos? E essas coisas parecem que viram estrada do emocional, parece que vira estrada para o físico, e já não consegue pensar, já não consegue viver outra coisa. Aí Deus vem e tira as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar. Hoje as escamas vão cair, e você vai ver o que não via, vai perceber o que não percebia, vai entender o que não entendia, e vai ver que Deus vai usar você como seu instrumento para abrir outros olhos, em nome de Jesus. Se você já tem os olhos abertos, peça para ver em outras áreas que ainda não vê, e se você não tem ainda, peça: Deus, abre os meus olhos, porque eu quero ver o que o Senhor está fazendo. A gente olha para algumas coisas e a gente usa a palavra impossível, mas não há impossível para Deus. Ele pode agir na sua vida em qualquer área. Amém? Quando a gente olha para o povo de Israel, a gente se assusta, porque esse povo viu maná caiu do céu. Todo dia tinha maná, irmãos. Imagina. Todo dia maná, 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 maná. Na sexta ele manda em dobro por causa do sábado, mas tem maná. E eles ainda vão para uma terra que mana leite e mel. Olha que é maná. E ainda assim ficaram incrédulos. E ainda assim desconfiavam. E ainda assim tinham medo. A gente percebe Moisés, quando estava diante deles, na frente deles, diante do mar. Deus manda Moisés trazer uma palavra para o povo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mas apesar disso, o medo imperava no coração deles. Mas Deus veio e abriu o mar. E eles conseguiram ver a manifestação de Deus. Peça para Deus: Deus, abre meus olhos. Eu preciso ver. Eu preciso entender. Eu preciso perceber que eu não estou sozinho nesta batalha. O Senhor pelejará por mim. O Senhor estenderá a sua mão forte. O Senhor vai me trazer a vitória. A gente só percebe quando os olhos se abrem. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios, irmãos, que o homem natural não consegue perceber, só consegue perceber com os olhos espirituais. Essa expressão de Paulo, outro dia nós estávamos na sala, lá atrás, a gente estava falando sobre isso, o que Paulo está dizendo, né, no capítulo 2 de Coríntios. Ele está expressando esta coisa que a gente precisa viver, o espiritual, e saber o que Deus está fazendo, porque Deus é o Deus que abre os olhos. Eu não sei como é que está. Talvez você olhe para a sua vida e você diga: pastor, é porque o senhor não sabe como está. Quando eu olho para a minha vida, eu só vejo trevas. Quando eu olho para a minha história, eu só vejo dor. Eu não estou conseguindo achar uma saída. Não julga a tua vida pelo que você está vendo, não. Nem pelo que você está passando. Creia. Deus tem uma saída. Deus tem uma porta aberta. O Senhor
vai passar e vai te livrar, vai te estabelecer a bênção do Senhor. Creia, Deus vai abrir os teus olhos espirituais e você vai ver o caminho. Você vai caminhar com Ele para a glória dEle. Eu acho lindo que Lucas vai dizer no capítulo 24 que 2 homens iam e só falavam de tragédia. Você já percebeu isso? Aqueles homens que andavam em caminhos de Emaús, chorando, chutando pedra, angustiado, meio que com medo de dizer que era discípulo, porque talvez morreria. E Jesus vem andando junto com eles. Às vezes Jesus vem andando junto com a gente. Ou melhor, todos os dias Jesus está junto. É porque os olhos naturais não conseguem ver, só os espirituais. E a gente não percebe porque a gente está querendo ver as coisas pelos olhos naturais. E Jesus caminha do lado e mesmo assim a gente só comenta a tragédia. Eles estão lá e eles estão dizendo: você é o único que está aqui que não sabe o que aconteceu? E só conta a tragédia, a última notícia é tragédia. Jesus diz: não, a última notícia é que Ele ressuscitou. E Ele abre os olhos daqueles homens quando Ele reparte o pão. Eles conseguem perceber, e agora o coração é aquecido, e agora eles percebem a missão, porque os olhos foram abertos. Irmãos, quando a gente vivia no pecado, os nossos olhos estavam fechados. A gente não conseguia ver o poder de Deus. A gente achava que felicidade era algumas coisas que estavam fora e que a gente tinha que buscar. Que prazer era algo que eu tinha que estimular dentro de algum produto. Ou não era assim? E a nossa alegria era essa alegria que o mundo oferece. E dentro disso, quantas vezes não precisamos de estímulos para tentar ter um dia de felicidade? Quantas vezes nós não vivíamos angústia por outras coisas? A gente era assim, cego. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, e aí? Os olhos abriram. A gente começou a perceber o que Deus estava fazendo. Esses homens que estavam abatidos, teve um encontro com Jesus. E os seus olhos foram abertos. Muitas vezes nós vamos caminhar com Jesus. E nós não vamos entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai estar dentro da igreja. E nós vamos passar por dores. Sabe? Porque não tem essa varinha de cordão, eu me converti. Não, vai passar por dores. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele disse: quando passares. Ele não disse se um dia passares. Quando? Chegará um dia, chegará uma hora que vai passar. Ele diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis dores. Mas, quando eu abrir os seus olhos, você vai ver que eu estou com você. Mesmo nesse momento de dor, mesmo no teu vale, mesmo no dia sombrio, eu vou estar com você. Então é necessário que Deus abra os nossos olhos. Para que a gente precisa que os olhos sejam abertos? Para não cair no engano. Há muita gente vivendo engano. Há muita gente achando que pode produzir sua felicidade. Ora, o Brasil tem os maiores parques temáticos. As pessoas estão em busca de produzir felicidade. A gente precisa de olhos abertos. A gente precisa de olhos abertos para enxergar a nossa missão. Paulo, quando os olhos foram abertos, agora ele viu o que ele tinha que fazer. Jesus salvou você? Quantos salvos tem aqui? Então ele te deu uma missão: salvar outros, anunciar o evangelho para outros, viver a cruz cada dia. A gente precisa dos olhos abertos para a gente entender isso, para a gente perceber aquilo que Isaías percebe no capítulo 6, né? Quando Deus abre os olhos, toca na boca dele e pergunta: quem vai por nós agora? Ele diz: aqui, eu estou pronto, me envia.
A gente precisa dos olhos abertos para que a gente veja a glória de Deus. Irmãos, ainda agora que a gente estava pegando fogo aqui no louvor. E é só uma gotinha, uma raspadinha do que Deus tem para derramar cada dia sobre cada um de nós. É preciso que a gente esteja com os olhos abertos. Ah, irmãos, Jesus perseguido aqui, perseguido ali, e ele foge para lá, e ele foge para cá, e ele vai em Betânia, e alguém diz assim, ele está em Betânia, vamos matar ele, mata ele agora, mata, faz o esquema para matar Jesus. Jesus sabe, aí sai com os discípulos. De repente chega a notícia para ele, Dani, teu amigo Lázaro está mal, está doente. Jesus diz, não, calma, não é para a morte não, Lázaro está mal, vai lá. Daqui a pouco Lázaro morreu. Ele disse, não, está dormindo. E ele disse, vamos para Betânia. O pessoal disse, para Betânia? Queriam te matar agora e vão matar a gente. Ele disse, vamos para lá. E ele chega em Betânia e encontra as duas irmãs de Lázaro, que amava Lázaro, um lugar onde Jesus gostava de estar. E elas vêm diante dele, eu fico imaginando com a voz embargada, uma dor, sabe, aguda no peito. E ela diz, ah, Jesus, nosso irmão morreu. Ah, Jesus, ele partiu. Se o Senhor chega antes, se o Senhor chegasse a tempo, porque parece que Jesus está meio que atrasado na nossa história. Parece que Jesus está demorando demais para chegar. Parece que a dor está tomando conta de tudo. Vai morrer. Aí Jesus chega e olha para ela e diz, filha, creia, porque ainda que esteja morto, viverá. Ela diz, mas eu sei que no último dia vai acontecer. Ele disse, não. Martinha, meu amor, Aninha querida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê, ele diz para Marta, verás a glória de Deus. Se você crê, verá a glória de Deus. Deus vai mostrar a glória dele na tua vida. Deus vai mostrar a glória dele na tua história. É os olhos espirituais sendo abertos. E agora vem uma nova visão, agora vem uma nova fé, agora vem um novo posicionamento, agora nós vamos viver diferente. Paulo tinha uma visão, Paulo tinha um posicionamento, Paulo tinha uma direção, mas agora que os olhos abriram, irmãos, mudou. É assim na minha vida e na sua. Agora que você entregou a vida a Jesus, você tem que viver os propósitos do reino. Agora que você entregou a vida a Jesus, você tem que ter a visão do reino. Agora você tem que perceber que o seu Deus, você vai ter que decidir se você vai seguir um Deus morto ou um Deus vivo. Você vai ter que parar e perceber se essa sua fé vai ser pujante ou se não vai ser. Se você vai caminhar com a massa ou se você vai na piracema, na contramão, dizendo, eu tenho um Deus vivo. Abre os olhos, porque o meu Deus é o Deus que cerca meus inimigos. Quando os meus inimigos se levantam contra mim, eles é quem tropeçam e caem. Porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E você tem que se posicionar. Paulo disse que havia um poder. Ele fala do poder das trevas. E se a gente olhar o nosso mundo, se a gente olhar a vida, a gente vai perceber isso. A gente vai perceber que embora exista a luz de Cristo, há muitas pessoas que estão caminhando em trevas. Há muita gente que ainda está sendo iludido. A Bíblia vai trazer uma afirmação em Colossenses 1,13, que existe um império. Ele chama de império das trevas.
O que é que o império das trevas faz? Escraviza. O que é que o império das trevas fazia? Cegava. O que é que o império das trevas fazia? Destruía vidas. Aniquilava famílias. Este é o império das trevas. Me parece que ele está muito vivo nos nossos dias, ou não? Me parece que ele está muito apogente. Eu e você tem um inimigo feroz chamado Satanás. E Satanás, irmãos, ele é astuto, ele é enganador. Há muita gente que se engana, achando que Satanás é aquele bicho feio, que vem fedido, de chifre, de rabo. Não, isso aí é a figura do carnaval. Satanás, se possível, se passa de anjo de luz para destruir a mim e a você, para nos aprisionar, para nos colocar laço. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 6, 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então existe um governo aí, existe um sistema espiritual maligno, e ele atua com a finalidade de destruir a mim e a você. A finalidade dele é destruir tudo que ama a Deus, ou tudo que Deus ama. E se tem uma coisa que Deus ama, é o seu filho, o ser humano, eu e você. Então ele quer destruir. Este é o poder das trevas. Destruir. Este é o poder das trevas, tentando aniquilar o ser humano, destruir aquilo que mais manifesta o poder de Deus, a família. Ele não perde tempo. Ele vem, irmãos, e ele vem com toda a força. Mateus capítulo 4 fala que Jesus passou, né, por João, no capítulo 3, é batizado. Capítulo 4 ele vai para o deserto. Jesus, o Filho, Jesus é o Filho, você é filho, você é filha. Não, peraí, tem alguém que está em dúvida. Você é filho, filha de Deus. Mas Satanás foi lá no deserto para tentar o Filho de Deus. Não se iluda. Ele vai tentar você também. Ele vai tentar destruir você também. E presta atenção na tentação que ele traz. Ele traz aquilo que é legítimo. É legítimo ou não é você cuidar da sua família? Mas virou desculpa para não servir a Deus. Porque eu tenho minha família para cuidar. Aí já não vai mais à igreja, já não vai mais no pequeno grupo, já não ora, já não está junto. É legítimo, Dani. Mas Satanás criou uma arapuca. É legítimo ou não é você prosperar, viver bem, ter um bom emprego, conquistar suas coisas financeiras? É ou não é legítimo? Me ajuda aí, irmãos. É, mas Satanás disse, se você me prostrar, eu te dou toda a riqueza. Ou não é legítimo? É legítimo. É legítimo o poder? É legítimo. Todo mundo gosta ou quer ter poder. Poder é legítimo. Você poder ordenar as coisas. E ele disse, todo o poder me foi dado, se você me adorar. Coisas que a gente vai olhando, irmãos. Ele falou de glória. Ele falou de fama. Ele falou de dinheiro. Troca a adoração por isso. Eu te dou as coisas e tu me adora. O que a gente mais encontra hoje são crentes, filhos de Deus, aprisionados no trabalho. Gastam a vida toda para angariar um pouco de recurso.
E a primeira coisa que sofre é Deus. E ainda usa a expressão Deus entende. Não, Deus não entende. Então a gente vive para trabalhar, trabalhar, trabalhar. A gente vive para Marta, Marta, Marta. Como bem disseram hoje na reunião. E a gente esquece Maria. A gente está o tempo todo buscando o mundo helênico. Querendo os nossos prazeres. E é legítimo ter prazer? É. Ou você casa só para procriar? Ou você não namora pensando em casar? Vai chegar meu dia. Não é? Você não acha não? Que quem está namorando, noiva, não está, eita. E não é só para procriar não, irmãos. A gente vai assistir filme. Vai no cinema e é legal. Não é? A gente vai num clube e é legal. Não tem nada de errado nisso. A gente quer ter prazer. Só que as pessoas ficaram tão hedonistas que elas lutam pelo prazer e trocam a adoração por isso. A cegueira espiritual. O poder das trevas é esse. É o poder de cegar você. É o poder de roubar você, mesmo estando dentro. A gente tem que parar e pensar. A gente tem que parar e perceber esse poder. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho para a glória de Deus. Quantas pessoas, ou você também não já tomou, antigamente não fez isso. Quando alguém falava do Evangelho, ainda não, agora não, eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não sei isso não. Algumas eram mais legítimas ainda dizendo, meu irmão, eu não vou não, porque quando eu for, eu vou dar de cano de ferro, para ir de qualquer jeito eu não vou não. Satanás cegando o entendimento. A cegueira espiritual, ela impede a gente de arrependimento. A cegueira espiritual impede a gente de mudança. A gente começa a se achar bom. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, uma boa mulher. E a gente vai perdendo isso. Então o povo de Israel viu os milagres, viu tudo, mas não creu. Estavam cegos. Poder das trevas. E nós precisamos banir cada dia o poder das trevas. Porque as trevas investem, irmãos. Hoje a gente falava de investimento. Se prepara para investir na tua vida, você que ainda não foi para o encontro. Compra um miaeiro, na minha época tinha miaeiro. Compra um miaeiro. Investe na tua vida. Porque se você não investir, Satanás vai investir. Se você não investir nos teus filhos, fica tranquilo, as trevas vão investir. Se você não investir no teu relacionamento, fica tranquilo, as trevas vão investir, mas elas vão investir para destruir. Ela vem com toda a força e usa algumas armas. Olha algumas armas que eram utilizadas, que ainda hoje é utilizada. Divisão e contenda. Conhece algum lar assim? Satanás tem dividido. Marcos capítulo 3 diz que um reino dividido, versículo 25, não subsistirá. E olha que ele está falando aqui das trevas, viu? Porque acusaram ele de fazer milagre por Satanás. Ele disse que o inferno é tão organizado que um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, diz o texto, contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. O que a gente mais encontra são casas divididas. Falta de perdão. Não fui eu que errei, não fui eu que fiz, tal, também não perdoo. Quantas vezes eu vou perdoar? Já fez isso comigo uma vez, já fez duas, já fez 10, né? O coração cria uma crosta
Não vou perdoar ninguém. Eu tenho uma má notícia para você. Você vai morrer. E ainda vai para o inferno. Não sou eu que estou condenando não, por favor, que eu não condeno ninguém, não boto ninguém no inferno. Mas a Bíblia diz que quem não perdoa, não será perdoado. Então Satanás usa isso. Falta de perdão. Alguém aqui já viu uma horta? Uma lavoura? Qual é o nome que eu posso usar? Horta todo mundo entende, né? Aí lá tem o quê? Alface, coentro, pepino. Geralmente é o que mais tem nessas hortas. Tomate, né? Você tem que fazer o quê para ela crescer? Aguar, regar, adubar, né? Aí ela cresce, fica viçosa, né? Dá uns frutos maravilhosos. E falta de perdão, o que é que ele rega? O que é que ele agoa? Você pode dizer nada? Não, agoa. Rega, fica viçoso. Algo chamado pé de mágoa. Irmãos, ressentimento, desamor, são coisas que têm raiz profunda e vai destruindo como um avalanche. Outra coisa usada por Satanás se chama imoralidade sexual. Irmãos, infelizmente isso era no mundo, agora dentro das igrejas. Pessoas viraram automóveis. Porque a maioria dos relacionamentos tem o test drive. Deixa eu testar. Fornicam antes de casar. A gente vai percebendo isso. Adultério, como eu já havia falado antes, é uma forma que Satanás visa para corromper relacionamentos conjugais. Inversão de papéis. O que a gente encontra hoje dentro dos lares são inversões de papéis. Pais ausentes, filhos vivos. Ou melhor, filhos de pais viúvos, não, filhos órfãos de pais vivos, quase que não sai. O que a gente mais encontra são mães hoje sobrecarregadas, com super poderes, super saiyajin. Não é? Porque a mãe tem que fazer tudo porque o pai está ausente. O que a gente mais encontra hoje é menino rebelde. Vai a mãe, tira o celular dele 2 minutos. É capaz dela levar uma tapa na cara. Irmãos, há uma época atrás teve Super Nani. Hoje a Super Nani é o celular. Quando eu não consigo controlar, toma aí, te vira aí. E cada dia a rebeldia, cada dia o problema crescendo, cada dia inversões de papéis, rebeldia acontecendo, não quero. Outro dia eu vi na internet, eu sei que disseram que aquilo ali foi um fake. A menina esperneando e mamãe. E eu do outro lado, minha avó resolve. Um cipózinho de goiaba resolve, mata não. A Bíblia é que manda, irmãos. A Bíblia diz, olhe, não retenha. Não retenha, porque amanhã quem vai dar é a polícia, se você reter. Então a gente precisa parar e perceber isso. Materialismo. Eita, que o tempo está indo embora, né? E é muita coisa. Materialismo, idolatria, são armas que Satanás usa. Quantas pessoas idolatram o automóvel, irmãos? Alisa mais o carro do que a mulher em casa. É sério, irmãos. Eu tenho um amigo que sofreu um acidente de carro, isso eu nunca vou esquecer. O cara levou 56 pontos na cabeça, foi para UTI. Mas o carro era emprestado. E sabe qual foi a resposta do dono do carro? E o carro machucou muito? Irmãos. Pessoas que são assim, materialistas, seu Deus é o dinheiro.
Mamon, que está voltado para o que possuir. Alguém disse que um dia um grande líder religioso que sopra fumaça quando ele é ovacionado. Alguém disse que um dia ele se reuniu com outro. Quem diz isso é Tomás de Aquino. E ele falava: olha só quantas coisas tem hoje aqui, quantas conquistas. Eu já não posso mais dizer, não tenho ouro nem prata. E aí Tomás de Aquino olhou e disse: o senhor também não pode dizer, levanta-te e anda. Sabe, porque verdadeiramente é isso. Materialismo, idolatrias. Famílias cegas pelo consumo. Estão voltadas para consumir. E já não tem mais tempo mais para Deus. Na verdade, Deus virou uma mercadoria. A gente tem que parar e pensar. Já não tem tempo para nada. Não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de orar, não tem tempo de servir, não tem tempo de ter comunhão, a não ser que tenha uma necessidade pessoal. A minha ideia não é bater em você, porque eu não estou aqui para bater na noiva. Talvez você viu num dia. Porque antes aí é aqui, tá? Mas é para a gente pensar no poder das trevas. Porque, irmãos, as trevas hoje têm usado outra arma. Nos dias atuais, as armas parecem que mudaram. São redes sociais. São entretenimento. Ideologias. É cada ideologia que eu não vou nem falar aqui, porque se eu falar você vai sorrir. Cada vídeo, eu vi um de ideologia que eu chamei Azaf, eu disse: Azaf, vamos tentar discernir essa história aqui. Cada nome mais estrambólico da face da terra. E as pessoas hoje pautadas a sua ideologia. Quantas pessoas não são distraídas hoje pela música, pela religião? Há muita gente, irmãos, distraída, Satanás usando a religião. Fica aí, meu amigo religioso, religiosa, fica aí dentro. Você não perturba ninguém, não me perturba, está tudo tranquilo, a gente está em paz. Queira paz não, viu, com o inferno não. Porque isso vai aprisionar você e no final vai ser ruim. Quantos lares que estão espiritualmente falando cego? Quantas pessoas estão cegas, frequentam a igreja há anos, mas não conseguem enxergar que precisa desta mudança, não conseguem enxergar que precisa tomar uma decisão, não conseguem enxergar que está distraído, distraída. A gente precisa parar e pensar, porque Deus nos deu uma proposta: ser sal da terra e ser luz do mundo. E eu falo a partir de mim mesmo. Eu disse: meu Deus, quantas vezes eu não estou tão cansado. Eu preciso do lazer. Não, irmãos, eu tenho uma eternidade para descansar. E eu não estou querendo dizer com essa frase que a gente não vai ter lazer. Por favor, não interprete errado. Mas a minha prioridade não será essa. Então a gente tem que parar e pensar. A gente tem que parar e perceber que Satanás está com as armas postas. Mas Deus também tem. Ele abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar e confrontar o pecado, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho em amor. E em amor restaurar, em amor resgatar os que estão presos. É isso que Judas vai dizer no capítulo 1, no versículo 22. E eu e você precisamos disso. Olha para alguém que está ao seu lado
E diga para ela, quando uma família entrega-se a Cristo de verdade, a cura, a restauração, a libertação e a bênção. Diga para ela, entendeu? Quando a sua família, diga para ela, quando a sua família se entrega de verdade a Cristo, a cura, a restauração, a libertação e a bênção. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. As trevas têm poder. Tem. Ou força. Eu já passei por algumas situações que eu digo, meu amigo, tem. Já passei por situação que eu disse, vou nada. Camarada dessa altura, desse endemoniado, eu disse, rapaz, as trevas tem. Se não tivesse, a gente não via tanta gente destruída. Mas aí alegra o coração. Cristo é a luz do mundo. E a luz dissipa todas as trevas. Eu não sei, eu acho que não dá para fazer. Dá para apagar todas as luzes aí? Vê se consegue apagar tudo. Tem lá atrás também. Mas vai ter que apagar aí também. Na mesa de som. Vai ter que apagar na mesa de som. Pronto, pagou. Ficou ali, né? Xerida. Mas deixa eu dizer para você. Teve uma vez que o pessoal estava na enchente, a gente dormiu aqui. Vocês precisam ver como é isso aqui sem luz. Com as portas arreadas. É altamente escuro. Trevas. Tem muita treva ou não? Acende uma luz aí. Acende aí. Acendeu uma aqui, ó. Acende aí. Você já começa a ver alguém. Porque a luz dissipa todas as trevas. Uma luz, uma lanterninha dessa no meio de uma selva fechada, é muita luz. O Senhor é maior do que esta luz. Ele é a luz do mundo, de João 8:12. Onde Ele está, não existe trevas, não existe escuridão que possa permanecer, porque Ele é a luz do mundo. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Se existe alguém aprisionado na tua família, você é a luz. Se alguém é aprisionado no teu trabalho, você é a luz. Se tem alguém que está passando por dificuldade, você é a luz. E no poder de Jesus, você vai libertar esta pessoa. No poder de Jesus, você vai orar e a cegueira vai cair. No poder de Jesus, você vai orar e a família que estava destruída vai voltar a ter um relacionamento. No poder de Jesus, virá a restauração. Porque em último lugar, Paulo diz, Deus quer abrir os nossos olhos espirituais para transformar a mim e você para luz. É para luz. Seu lugar é na luz. Sua vida é na luz. O maior presente que Deus nos deu foi o perdão dos pecados. Porque o perdão dos pecados, o sangue de Jesus, nos leva para a luz. Ele nos lavou com seu sangue. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. Quando eu e você teve os olhos abertos, veio o arrependimento. E o arrependimento nos levou ao caminho de fé. E o caminho de fé nos levou a viver cada dia na luz. Então, eu percebo que Deus não passa tempo e não quer gastar tempo pensando no meu e no teu passado, pensando naquilo que deu errado.
Ele pega o apóstolo Paulo, ele sabe tudo que Paulo fez, mas ele não olha para o passado de Paulo, ele simplesmente vê como um instrumento para transportar pessoas para a luz. E ele tem um encontro com Paulo, e ele paga a dívida de Paulo. Ele pagou a sua dívida, para que você viva na luz. Então você agora consegue comigo perceber Paulo falando para Agripa. Ele está falando para o rei, mas ele não está nem aí se ele é rei. Ele está falando para o governador, mas ele não está nem aí se ele é governador. Ele está falando para os oficiais, mas ele não está nem aí. Ele está dizendo, eu tenho oportunidade de levar esses também para a luz. E ele começa a falar, ele pagou minha dívida, ele pagou o preço, ele morreu por mim, ele me trouxe luz, ele me deu direção, ele me transportou do império das trevas. Porque, Agripa, o senhor não sabe, ele é a luz do mundo. Ah, tem muitas trevas, ele é a luz do mundo, ele vai dissipar todas as trevas. Mas tem muito, ele disse, quem segue a ele, nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fica de pé, aleluia. Ainda há pouco a gente apagou a luz, e você teve um pouco de dificuldade, embora essa luz daqui ajudou. Mas luz, quando você está em casa e falta energia, você corre e pega uma vela, você pega a lâmpada, hoje todo mundo tem celular, e bota a lanterna do celular, porque você quer encontrar as coisas. Talvez na sua casa, que você conhece tudo, você pode andar no escuro e não bater em nada. Ainda é difícil. Mas quando você tem uma luz, você consegue ver a direção. É ou não? Quando você tem uma luz, você consegue ver o caminho. Quando você tem uma luz, você consegue ver o perigo. Sem luz, não vê. Outro dia nós estávamos no quartel e tinha uma neblina muito grande. E nós íamos com a viatura, madrugada, cansado, e não conseguíamos ver nada na frente, a neblina era muito forte. E eu tenho certeza que foi Deus. Disse para mim, para dizer para o motorista, meu amigo, Carias, para a viatura. Que foi para? Meu irmão, vou mandar alguém ir na frente, para que a gente perceba alguma coisa, porque ninguém está vendo nada. E quando ele parou, nós estávamos à beira de uma ribanceira. Íamos cair de réu e tudo. Quando o farol acendeu, melhor, a gente pôde ver. A luz, ela mostra o perigo. Mas a luz também aponta para o futuro. Só com luz a gente consegue ver o futuro. E a luz é Cristo. A luz é o Espírito Santo. Quando Ele habita na nossa vida. Irmãos, o salmista diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra. Quando a gente vive isso, Deus trabalha na nossa vida. É lindo. Porque Paulo traz uma afirmação aqui muito forte. Ele diz: Agripa, Ele só não me tirou do império das trevas. O poder de Deus, Deus não quer só tirar você das trevas. Ele diz: Agripa, Ele não só me tirou das trevas, mas Ele me transportou. Ele não precisava, mas Ele fez. Ele me transportou para o Filho da Luz. Ele me transportou para o reino do seu amor. Ele restaurou a minha dignidade. Ele me devolveu novos sonhos. Ele me criou uma nova expectativa de vida. Ele me mostrou uma direção. Ele mostrou o perigo que eu estava caminhando. Ele apostou em mim.
Ele não olhou meu passado, mas apontou para o meu futuro. Porque o Senhor diz, lá em Mateus 5, 14 ao 16, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens.